Convidado: olá, eu fui apresentado aos seus ensinamentos alguns anos atrás, e os últimos 2 anos foram tão bons. Eu ouvi horas e horas de gravações. O meu quarto está repleto de livros e todo tipo de materiais de leitura. E eu sinto que eu realizei muitos trabalhos divertidos que foram realizados para eu me mover de um espaço em que eu tinha medo da vida, em que eu estava intimidado e era cínico, para um espaço mais esperançoso. E eu entendo que um pensamento é apenas um pensamento que você fica pensando e que as expectativas comandam. Às vezes parece que as minhas crenças são estas grandes coisas que eu carrego por aí. Existe todo este material de autoajuda que diz: fale esta pequena afirmação e as coisas ficarão melhores. Mas muitas vezes essas afirmações vão contra as minhas crenças atuais com tanta intensidade que não sinto que são úteis. Eu estou procurando por uma forma de mudar crenças que eu carreguei por décadas, de uma maneira fácil e divertida. Abram: bem, aqui você acabou de nos entregar o monólogo que temos oferecido durante os últimos 5 workshops, porque nós temos brincado com estes cartões sobre dinheiro e sobre a lei da atração, dizendo exatamente o que você acabou de dizer, que quando você está ciente de um problema e, portanto, fora do vórtice, o problema está ativo na sua vibração e você começa a afirmar: a minha atenção a isto convida a essência disto. Bem, é óbvio, não é mesmo? Eu tenho controle sobre os pensamentos que eu penso. Com certeza eu tenho. A minha história de vida é a lei da atração. Alcançar o sucesso é o meu direito natural de nascença. Quem escreve essas coisas? É meio como... Falaremos disso brevemente, porque estamos apenas reiterando o que você acabou de dizer, mas é meio como tentar convencer outra pessoa de alguma coisa. E quanto mais você tenta dizer a ela o que você pensa, mais ela escava e se aprofunda no que ela acredita. E quanto mais elas tentam lhe dizer o que elas pensam, mais elas se aprofundam no que você acredita. É como você disse, desafia. Desafiar uma crença faz você meio que cavar mais para proteger esta crença de uma forma mais intensa. Portanto, a forma mais divertida e fácil, é muito divertido e muito, muito mais fácil, é reconhecer que, ao invés de se esforçar tanto para entrar no vórtice, apenas estar ciente de que você já está lá de tempos em tempos e se deleitar quando estiver lá. Em outras palavras, reconheça um momento de mais facilidade, ou um momento de mais paz, ou um momento de mais satisfação, e então apenas analise quais são as peças que compõem isso, com o interesse de apenas manter esta vibração ativa dentro de si mesmo um pouco mais. Porque tudo o que está vindo para você está vindo para o seu ponto de atração atual. Essa é a coisa que é tão confusa para tantas pessoas. Elas intelectualmente elas entendem que a lei da atração está respondendo, mas às vezes eu sinto que os pensamentos estão me pensando, ao invés de eu estar pensando eles. A chave é começar com uma coisa geral. Aqui está como funciona. Digamos que exista alguma coisa que você queira que não esteja acontecendo. E como dissemos antes, você está muito ciente do que está manifestado. E as coisas manifestadas estão muito ativas na sua vibração. E elas estão tão ativas que isto lhe deixa desconfortável, porque é diferente do que você quer. Mas sim, elas são diferentes e estão ativas. E então você diz apenas o oposto do que está manifestado, com um interesse no início nós chamávamos de pivotar. Quando você sabe o que não quer, você sabe o que quer e você nunca sabe mais claramente o que quer do que quando está vivendo o que não quer. Mas existe uma outra parte disso. Você nunca sabe mais claramente o que quer do que quando está vivendo o que não quer. Mas você também nunca tem menos acesso ao que você quer do que quando você está muito ciente do que não quer. Porque o que você não quer é o seu ponto de atração e ele está reunindo os componentes cooperativos e, portanto, está reunindo os pensamentos que você pensa. Está reunindo as pessoas que estão vindo, está reunindo provas da crença. Em outras palavras, é verdadeiro porque você está oferecendo a vibração a respeito.
Nós acabamos de fazer a lei da atração fazer você se sentir sem esperança, não é mesmo? Porque o que está manifestado está atraindo mais do que está manifestado e você está observando o que está manifestado. Mas aqui está a chave, a facilidade. Se você, ao invés de tentar pensar o oposto em termos específicos, o que a lei da atração não irá lhe permitir fazer, você tentar alcançar o oposto em termos gerais, em termos emocionais, em termos realmente gerais. Por exemplo, outro dia nós estávamos conversando com uma mãe que tem uma filha adolescente que está deixando-a maluca. Muitas pessoas se relacionaram com a situação e conforme ela estava falando sobre aquilo, não havia nenhuma maneira possível que ela conseguisse encontrar um pensamento do vórtice sobre a filha, porque ela tinha muitos pensamentos fora do vórtice sobre a filha dela que estavam ativos demais. Mas quando nós começamos a falar sobre pensar de forma geral, de forma realmente geral, se afastando dos detalhes, nós dissemos para ela: não existe alguém neste planeta que você ame mais do que aquela garota. E ela foi diretamente para este lugar. Foi fácil para ela encontrar aquele lugar geral de um amor de mãe, mesmo ela estando em um atoleiro parental bastante ativo. Então, nós estávamos conversando com uma pessoa que especificamente precisava de dinheiro, muito especificamente para hoje, agora mesmo, para ontem, de uma grande quantia para ontem, não para o mês passado, para 3 meses atrás. E quando nós falamos de dinheiro com alguém que precisa dele e que está muito ciente, muito ativo, porque o telefone está tocando, ou pelo menos estava antes de ser desligado, o aluguel está atrasado, a namorada está irritada porque você nunca pode ir para nenhum lugar divertido. Em outras palavras, todas essas coisas ativas e acontecendo são para lembrá-lo de onde você está em termos do seu relacionamento com dinheiro. Elas estão ativas. Então, você pega estes cartões e começa a lê-los e diz: eu gostaria de utilizar isso como pedras para jogar em carros que estão passando na rua. Seria satisfatório arremessar isto de um penhasco. Não existe nada aqui para mim. Não existe falta de dinheiro ou de tempo no mundo de quem? O lugar em que estamos chegando. E todos nós levantamos a questão. Especificidades não lhe colocarão no vórtice quando existe uma coisa realmente ativa acontecendo. E nós estamos exagerando isto para você, porque a sua pergunta é grande. Em outras palavras, nós estamos colocando isto em um lugar intenso e mais discordante do que merece estar, mas a resposta ainda é a mesma para a sua importante pergunta em relação a dinheiro, como estávamos exagerando agora há pouco. Eu não preciso pensar nisto agora. Esta é uma afirmação geral. Eu não preciso pensar nisto agora. Eu posso sair para fazer uma caminhada. Eu não preciso pensar nisto agora. Existe um pequeno alívio nisto. E muitos diriam: existe um pequeno escapismo. E nós dizemos: sim, escape para dentro do vórtice. É isso que queremos que você faça. Nós queremos que você encontre algum pensamento que lhe cause alívio. Eu não preciso pensar nisso agora e eu descobrirei em breve. E mesmo que isto não tenha resolvido o problema, mesmo que você não tenha um plano de ação, mesmo que as respostas não estejam vindo neste exato minuto, você se moveu em direção ao vórtice com aquele pensamento geral. Então, a simples resposta que você está buscando é: nós queremos lhe convencer que aquele pouco de alívio foi um grande aproveitamento, um grande poder e um grande benefício e um grande movimento na direção certa. Porque nós sabemos que se você é capaz de ser geral o bastante, eu não pensarei naquilo. Eu não preciso pensar naquilo agora. Eu posso fazer uma caminhada agora. Eu posso pedalar a minha bicicleta agora. Eu posso sair com os meus amigos agora. Eu posso fazer o que eu posso fazer com isto agora. Eu posso fazer isto agora. Conforme você se distrair dos detalhes vívidos do que está lhe incomodando, você irá
para o vórtice. E se você fizer isto com frequência ou bastante, o que acontece é, você vai para o vórtice. E se você sentir culpa porque pensa que deveria estar fazendo alguma outra coisa, o vórtice jogará você para fora imediatamente. Então, você diz alguma coisa geral e volta para dentro. A coisa fácil, realmente a coisa fácil, é tornar o processo de entrar no vórtice a única coisa que importa. Encontrar alívio é a única coisa que importa. Soltar a resistência é a única coisa que importa. E a razão pela qual conseguimos inequivocamente, nós queremos gritar isso, é tão empolgante para nós falar a vocês que isto é a única coisa que importa. De modo que nós sabemos que se você for e ficar por lá, e for e ficar por lá, e for e ficar por lá, e for e ficar por lá, antes que você perceba, você estará tão familiarizado lá que... E aqui está a parte fácil que você está buscando. Todo segundo que você passa na não resistência e, portanto, na permissão deste vórtice, cada segundo que você passa lá, o vórtice está sintonizando a sua frequência de uma forma mais elevada. O vórtice está sintonizando ela de uma maneira mais elevada. Na ausência do pensamento resistente, o vórtice está sintonizando a sua frequência de uma forma mais elevada. Portanto, você está começando a respirar um pouco mais profundamente. Você está começando a se sentir um pouco melhor. Mas agora, o que acontece quando a sua frequência começa a se elevar? Você consegue diferentes canais de rádio, você se torna um componente cooperativo a diferentes pensamentos. Você talvez até mesmo alcance tal frequência que dentro do vórtice possa ler: eu sou o criador da minha própria experiência de vida. É o que o outro lado disso diz? Qualquer coisa que eu deseje, eu posso ter, e isto soa possível. Eu contarei as minhas histórias de forma como quero que elas sejam. Eu amo estar no vórtice. Dinheiro não é tudo, mas, bem, eu com certeza não tenho, mas veja, eu estou no vórtice. Eu posso contar histórias de falta experimentar. Não, eu não tenho como contar histórias de falta experimentar abundância. Não faz sentido para mim. Em outras palavras, estas cartas de afirmação que me fizeram tão mal 5 minutos atrás, agora que eu me sintonizei no vórtice, soam como quem eu realmente sou, com o que eu realmente sei. Então, não importa se você leva 5 minutos para chegar lá ou 5 dias para chegar lá, não importa, o vórtice lhe aceitará todos os dias. Nós apenas queremos lhe convencer de que o vórtice é real. Existe uma frequência dentro dele que sintonizará a sua frequência para cima. E conforme ela sintonizar a sua frequência para cima, tudo sobre o seu ponto de atração irá mudar para lhe providenciar a evidência disso. E é quando realmente começa a ficar fácil. E você sabe disso, você já experimentou isso. Em outras palavras, depois que você começa a se sintonizar com quem realmente é, o poder de quem você realmente é, quando aquela sensação de medo ou aquela sensação de vulnerabilidade se dissipa, a razão pela qual está se dissipando é porque quem você realmente é está se tornando a vibração mais dominante dentro de você. Isto foi útil? Convidado, com certeza, muito obrigado. Abraham, pegue leve com isso, torne divertido. Nós falaremos o dia todo sobre entrar no vórtice. Então, quando é a maneira fácil? Qual é a forma fácil? Qual é a forma fácil? Utilizando o poder do vórtice. E qual é a forma mais fácil de utilizar o poder do vórtice? Seja geral, não específico. Seja geral e positivo, não específico e positivo. Por quê? Porque quando você tenta ser específico positivo e depois você acaba sendo específico e negativo, o específico e negativo anulará o específico e positivo e não lhe deixará entrar. Mas se você for geral, é como dizer: eu preciso de $100.000 e eu preciso agora. É específico e não faz você se sentir bem. E então você diz de uma forma geral: eu quero que as minhas finanças melhorem. É uma afirmação muito mais suave e geral, percebe? Este é o caminho.